Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez na sede da RCC com o nosso web cursos e hoje vamos tratar de um tema de bastante relevância, que são as sanções administrativas previstas na Lei 866 de 93 e na Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão. Então vejam o seguinte, se vocês olharem no artigo 86 da Lei de Licitações, vocês vão encontrar a denominada multa de mora. No artigo 87, vocês encontrarão a advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração e, finalmente, neste mesmo artigo 87, a declaração de inidoneidade. De contrapartida, no artigo 7º da Lei 10.520, nós temos o impedimento de licitar e contratar com a administração pública, que é uma pena prevista especificamente na legislação da Lei do Pregão. Agora, quando que a administração pública deverá lançar mão dessas penas? Todas as vezes que houver uma inadimplência contratual. Todas as vezes que houver uma inadimplência contratual e ficar constatado que essa inadimplência ocorreu por culpa do licitante. A partir desse momento, em tese, o licitante ou o contratado que seja, estará sujeita a qualquer um dessas penas. Estará sujeito a qualquer uma dessas penas. Muito bem. Agora, como que a administração pública deve proceder para penalizar o licitante ou o contratado? Veja, a penalização, a aplicação da pena, ainda que seja a mais branda de todas, ainda que seja a advertência, ela deve ser precedida de regular processo administrativo. Entenda-se por regular processo administrativo a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Então vejam, se vocês examinarem a Lei de Licitações, vocês vão ver que a legislação foi bastante econômica naquilo que diz respeito ao procedimento que a administração pública deve se utilizar. Em verdade, lá no artigo 87, a legislação limita-se a dizer que deve existir a observância do contraditório e da ampla defesa mediante a apresentação de uma defesa prévia. Temos que pensar da seguinte maneira. Na União Federal, nós temos a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, que estipula, que estabelece todo o procedimento administrativo para aplicação de uma sanção. Então, naquilo que a Lei de Licitações ou mesmo a Lei do Pregão for omissa, nós devemos aplicar subsidiariamente a Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784 de 99. Então, em um primeiro momento, constatada a inadimplência, constatado a inexistência de um ilícito, deve a administração pública apurar o porquê disso. Deve a administração pública instaurar o procedimento administrativo sancionatório com vistas a se esta inadimplência ficar configurada como culpa do licitante, se o ilícito ocorrido for culpa do licitante, ao final ele deverá ser penalizado. Este processo administrativo sancionatório, ele deve funcionar mais ou menos como um processo judicial, sem, todavia, aquela formalidade do processo civil. Mas, em linhas gerais, deve o licitante ou contratado ser notificado para a apresentação da defesa prévia e para produzir as provas que ele entender pertinente. Após isso, a administração pública deverá examinar tudo aquilo que foi constatado no processo administrativo, tudo aquilo que o licitante ou contratado alegou em sua defesa e posteriormente decidir.
E desta decisão, se não favorável ao licitante, se não favorável ao contratado, caberá ainda recurso administrativo. Então, em linhas gerais, o procedimento para aplicação de toda e qualquer pena, e repito, ainda que seja a pena mais branda de todas, ainda que seja a advertência, o procedimento sancionatório, com observância do contraditório e da ampla defesa, é medida que se impõe. Agora, gostaria de centrar os nossos esforços naquelas penas mais pesadas, naquelas penas que, em verdade, configuram uma restrição ao direito de licitar e contratar com a administração pública. Em última análise, em se falando de penas restritivas, estou me referindo especificamente à suspensão temporária do direito de licitar e contratar e impedimento de licitar e contratar com a administração e, por fim, a declaração de inidoneidade. Essas três penas são restritivas ao direito de licitar e contratar com a administração pública. Vejam só o seguinte: qualquer uma dessas penas que eventualmente seja colocada em cima do licitante, em cima do contratado, sem o devido cuidado, sem a devida apuração em processo sancionatório, esta pena, por pesada que é, por drástica que é, pode levar uma empresa à quebra, pode levar uma empresa até mesmo a um processo falimentar. Porque veja só o seguinte: aquela empresa que vive ou sobrevive majoritariamente de verbas públicas, se ela pegar uma dessas penas, ela tem várias chances de acabar quebrando, ela tem muita chance de acabar falindo. Então é uma pena, ou melhor, são penas que devem ser lançadas mão pela administração pública com bastante cuidado. Gostaria de me referir mais um pouquinho ainda com relação a essas penas, aos efeitos da pena. Então veja só o seguinte: a suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração pública, e tudo isso, pessoal, é uma pena só: suspensão e impedimento de contratar com a administração pública, não pode ser por prazo superior a 2 anos. Esta pena faz efeito perante quem? Se vocês interpretarem a legislação, vocês vão chegar à seguinte conclusão: que a pena faz efeito perante a administração que penalizou, que a suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração pública, ela faz efeito perante a administração que penalizou. Isso dentro de uma interpretação decorrente do exame da lei de licitações. Então, a exemplo, se a empresa foi suspensa pela Prefeitura de Santos, ela está suspensa perante a administração pública santista. No município de São Paulo ela poderia licitar, no estado do Amazonas ela poderia licitar, na União Federal ela poderia licitar. Ainda que isto seja possível, esta conclusão seja possível, que a pena de suspensão faz efeito perante a administração pública que penalizou tão somente, não é esse entendimento de nossos tribunais. Se nós fizermos um exame da jurisprudência pátria no que diz respeito à aplicação dessas penas, nós vamos ver que o judiciário está entendendo o seguinte: pouco importa a pessoa jurídica que penalizou. Uma vez aplicada a pena de suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar, a administração pública estará, de uma maneira ou de outra, suspendendo essa empresa perante toda a administração pública. A suspensão fará efeito perante toda a administração pública. E qual a justificativa que o judiciário usa para este entendimento? A justificativa é o seguinte: aquilo que não é bom para um, não é bom para todos.
e, portanto, a suspensão, independentemente daquele entendimento que nós possamos ter em razão do exame da lei de licitações, a suspensão faz efeito perante todos. Já no que diz respeito à declaração de inidoneidade e à pena do pregão, prevista lá no artigo 7º, me parece que daí realmente não temos maiores dúvidas, né? Tanto a pena do pregão como a declaração de inidoneidade faz efeito perante toda a administração pública. Então, ou seja, você foi penalizado pela Prefeitura de Campinas. Você não pode licitar em todas as municipalidades, você não pode licitar em todos os estados, você não pode licitar na União Federal. É claro que não existe um órgão controlador, um órgão central que controle a existência de todas as penas, né, que as diversas administrações públicas tenham aplicado em cima de seus licitantes, em cima de seus contratados. Claro que isso não existe, mas lembre-se, o maior controle que existe é o controle do seu concorrente. Não tenha dúvida, a hora que ele sabe que você pegou uma pena dessas, uma pena restritiva do direito de licitar e contratar com a administração, não tenha dúvida que ele vai estar arguindo isso em todas as licitações que vocês estiverem participando. Agora, vamos tocar num assunto que ele requer um pouquinho de cuidado, ele requer um pouquinho mais de atenção. O que a prática nos revela? A prática nos revela o seguinte: determinada empresa foi declarada inidônea. A empresa A, por exemplo, a empresa AB Limitada, foi declarada inidônea. O que acontece com essa empresa? Bem, essa pessoa jurídica, para o mundo das licitações, em verdade, ela está morta. O que os sócios costumam fazer? Os sócios costumam fazer o seguinte: eles constituem uma nova pessoa jurídica, muitas vezes com os mesmos sócios, muitas vezes no mesmo endereço, e daí continuam a licitar como se nada tivesse acontecido. Por que isso é possível? Pelo seguinte: a pena aplicada, até hoje, ela é aplicada em razão de quem? Da pessoa jurídica, e não na figura dos sócios. Até porque, né, a legislação não reconhece, não tem respaldo legal, a nossa lei não oferta um subsídio para que a administração pública possa desconsiderar a personalidade jurídica, aplicar a pena na figura do sócio e, portanto, esta pessoa física, se entrasse em outra sociedade, carregaria consigo o impedimento de licitar e contratar. Não existe na Lei 866 de 93 e nem na Lei 10.520 qualquer dispositivo legal que possibilite que a administração pública coloque a pena na figura do sócio. Todavia, hoje, nós já temos uma tese que está ganhando corpo, né? Veja só o seguinte: a partir do momento que uma empresa é penalizada e o sócio constitui uma nova empresa, muitas vezes com o mesmo objetivo, muitas vezes no mesmo endereço, para continuar licitando, fala-se o quê? Que está havendo um abuso da pessoa jurídica. E esse abuso da pessoa jurídica seria uma ilegalidade. Melhor dizendo, seria um ilícito. E em razão deste ilícito, a administração pública afastaria a pessoa jurídica e aplicaria a pena na figura do sócio. Só que, conforme eu disse, nós não temos nenhum dispositivo específico que autorize tal solução. Todavia, o direito administrativo e a administração pública por excelência, ela é regida por uma série de princípios. Princípios estes que nós encontramos na nossa Constituição Federal. Lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, nós vamos ver o seguinte:
que a administração pública direta e indireta, de quaisquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, deve atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esta tese de desconsideração da personalidade jurídica no contexto do direito administrativo está levantando o seguinte: que não seria moral que a administração pública permitisse que um licitante suspenso constituísse uma nova empresa e continuasse a licitar. Que isso, na realidade, seria o quê? Um privilégio, não é? Que a administração pública estaria consentindo se ela não tomasse nenhuma providência. Então, com base no princípio da moralidade, com base no princípio da impessoalidade, que não autoriza a concessão de privilégios para quaisquer pessoa que seja, que eventualmente tenha uma relação com a administração pública. Esses dois princípios, agregado ainda ao princípio da supremacia do interesse público em face do particular, autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica e que a pena fosse aplicada diretamente na figura do sócio. Ou seja, se o sócio, integrante de uma pessoa jurídica que foi penalizada com pena restritiva do direito de licitar e contratar, constituísse uma nova empresa, esta nova empresa também estaria impossibilitada de licitar e contratar com a administração pública em razão do quê? Em razão da figura do próprio sócio. Então, dou um alerta aí para as empresas. Aquelas empresas que rotineiramente participam de procedimento licitatório, que celebram contratos com a administração pública, é preciso um certo cuidado. Quando eventualmente se veem à beira de ser penalizados, recomendo que você contrate um advogado especialista na matéria, com vistas a fazer uma defesa administrativa minimamente sustentável quando a coisa terminar lá no judiciário. É uma medida de bom tom. Muito bem, gente. Era o que eu tinha para falar hoje para vocês, e reputo mais uma vez que esse assunto das sanções administrativas, das penas restritivas ao direito de licitar é bastante relevante para aquela empresa que no seu cotidiano licita e contrata com a administração pública rotineiramente. Aqueles que tiverem dúvidas, podem mandar aí as suas dúvidas, que estarei à disposição de vocês. Até a próxima semana e não perca o nosso curso mensal de licitações. Grande abraço e até mais!